Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que com certeza marcou a infância de muitos de nós: as lendas do folclore brasileiro. Mas calma, esse não é mais um vídeo daqueles que você vai falar: ah, lá vem mais uma aula chata. Não, não é nada disso. Porque o que vamos descobrir hoje vai mudar completamente a forma e até mesmo a maneira que você vê cada um desses personagens. Talvez as histórias que nos contaram na escola são apenas algumas versões suavizadas. Mas vocês querem ir um pouco mais fundo? Já pensou alguma vez que talvez essas lendas elas tenham surgido para assustar e controlar um pouco mais as pessoas? Ou por trás daquelas histórias bonitinhas existem algumas narrativas mais pesadas e histórias de arrepiar? Preparem-se, porque hoje vamos conhecer o lado macabro do nosso folclore brasileiro. Bem, falando em macabro, eu até tentei mudar um pouquinho mais o cenário, porque o tema hoje ele tá bem interessante para você que gosta um pouco de mistério. No meio da floresta vive o Saci Pererê. Quero falar um pouco mais para vocês sobre a lenda do Saci Pererê. E ele, sem dúvidas, é um dos nossos mais populares do folclore. Todo mundo conhece o Saci como aquele menino travesso, que só tem uma perna e usa um gorro vermelho e fica por aí fazendo pequenas travessuras. Ele costuma esconder objetos, faz barulhos estranhos em meia mata, queima comida no fogão. Parece muito inofensivo, não é? Mas a história original do Saci, ela é muito mais perturbadora. Segundo relatos coletados por Monteiro Lobato em 1917, o Saci verdadeiro não era apenas um moleque arteiro. Era uma criatura sobrenatural, com características que jamais seriam mostradas nos livros infantis, por ser muito perturbador. O Saci original, ele possuía chifres afiados e dentes grandes e pontiagudos. Sua função? Sugar o sangue de animais da floresta. Há relatos de que atacavam galinhas, vacas e até cavalos, deixando os corpos completamente secos. Enquanto os humanos, bem, o Saci não era nada amigável. Quem tivesse o azar de encontrá-lo nas matas poderia ter dois destinos. Infelizmente, ambos poderiam ser fatais: ser espancado até a morte com um pedaço de madeira ou, cara, morrer de tanto rir. Isso mesmo, o Saci, ele provocava um ataque de risos incontrolável numa vítima, e ela ria até o seu último suspiro. Isso são lendas contadas pelos indígenas Guarani, que deram origem a esse mito. Ou não, eles usavam histórias do Saci para divertir as crianças, mas também para aterrorizá-las. Se comporta, ou o Saci vem te buscar durante a noite. É mais ou menos aquela história que as nossas mães, avós, falavam: se você não se comportar, o homem do saco vai vir aqui e vai levar você embora. É mais ou menos assim que os indígenas tratavam a história do Saci para suas crianças. Bem, e aquela outra criatura que tinha os pés para trás? Lembrou o nome dele? Esse é o Curupira, uma outra figura clássica do nosso folclore. Ele é aquele garotinho de cabelos bem vermelhos, e esse também era bem arteiro. Na versão que todo mundo conhece, o Curupira ele é o protetor das matas e também dos animais. Um guardião ecológico que usa seus pés invertidos para confundir caçadores que entram nas florestas para devastar a natureza. Mas os primeiros registros sobre essa criatura foram feitos pelo padre José de Anchieta, lá em 1560. Esses relatos contam uma história bem diferente. Anchieta não descreveu o Curupira como um protetor, mas como um demônio da floresta que aterrorizava os indígenas. Ele era intitulado como uma entidade tão temida que os próprios nativos deixavam oferendas nas entradas das matas para tentar amenizar um pouco a sua fúria, apaziguar um pouco seu modo de ser. Segundo as lendas mais antigas, o Curupira era especialista em atrair suas vítimas para as profundezas da floresta. Ele se transformava em algo parecido como uma presa fácil e aí levava o caçador cada vez mais longe, até que estivesse completamente perdido. Essa era uma das formas do Curupira de tentar atrair a sua vítima para alguma armadilha mortal. E há algo ainda mais perturbador sobre sua aparência. Nas lendas originais, o Curupira não possuía orifícios em seu corpo. Isso mesmo, ele não tinha nem boca, nem nariz, nem o buraco do ouvido ou qualquer abertura natural. Uma criatura completamente sobrenatural e por isso mesmo ainda mais assustadora. Para vocês terem uma ideia, algumas versões da lenda dizem que ele sequestrava crianças
e se aventuravam além dos limites da aldeia. E essas crianças jamais eram vistas novamente. Até hoje, há quem diga que se você se perder em meio à mata e começar a ouvir assobios estranhos, melhor correr na direção completamente oposta. E talvez possa ser o Curupira. E agora, tem um outro carinha também, que ele é conhecido em novelas como um galã, que ele acabava tendo relações com a mulher dos outros, e quando chegava no momento exato, ele se transformava num peixe. Aí é fora. Então, chegamos agora na vez do boto cor-de-rosa. Nas águas dos rios amazônicos, surge uma das lendas mais conhecidas do nosso folclore, o boto cor-de-rosa. A história popular ela é quase romântica. Nas noites de festas, principalmente durante as festas juninas, o boto emerge das águas, transformando em um homem elegante, todo vestido de branco, sempre com um chapéu para esconder o orifício no topo da cabeça. Ele seduz as moças mais bonitas, dança a noite toda e depois desaparece antes do amanhecer, deixando muitas delas grávidas. Mas por trás dessa história aparentemente inofensiva se esconde uma realidade muito mais sinistra. A lenda do boto foi criada com um propósito específico: encobrir casos de gravidez indesejada, especialmente aquelas resultantes de abusos cometidos por homens poderosos da região, tais como os fazendeiros, comerciantes ricos e até mesmo figuras religiosas. E as consequências dessa lenda foram devastadoras para os botos reais. A crença era tão forte e as pessoas acreditavam tanto nisso, que quando uma moça dizia estar grávida do boto, muitos homens saíam para caçar e matar esses animais. Durante um período, a espécie chegou a ficar ameaçada de extinção, por causa de sua superstição. Há relatos ainda mais perturbadores. Alguns homens da região consumiam partes específicas do corpo do boto, acreditando que isso lhes daria poder de sedução sobrenaturais. Cara, isso é uma prática que combina superstição com crueldade animal. Cara, isso é de tamanho... chega até a dar enjoo pensar nisso. Essa lenda macabra nos mostra como as histórias do folclore muitas vezes serviam para esconder verdades inconvenientes, tendo vítimas reais desse processo. Essa agora, olha, eu particularmente gosto muito dessa história. Ela é da Yara. Nas profundezas dos rios brasileiros, habita aquela que muitos chamam de sereia brasileira. Na versão popular, ela é uma bela mulher com um caldo de peixe que encanta os homens com seu encanto irresistível, e ela atraía todo esse homem, crianças, adolescentes, para o fundo dos rios com o seu canto exuberante. Bem, essa é a história que eu vi, e pelo canto dela ser tão encantador, eu fico imaginando como se fosse um pássaro que canta em meio à floresta e a gente se encanta. Só que quando eu comecei a ler um pouco mais sobre o tamanho da crueldade que pode ser a Yara, a minha percepção sobre o folclore dela mudou bastante. Vou dar um exemplo para vocês sobre. A verdadeira história de Yara é um conto de violência, traição e vingança. Antes de se tornar a sereia que todos conhecem, Yara era uma indígena guerreira de habilidades incomparáveis. Sua destreza na caça e na guerra despertou um sentimento perigoso em seus irmãos: a inveja. Tomados pelo ódio, eles planejaram matá-la enquanto dormia. Mas Yara, com seus sentidos aguçados, descobriu a traição e, para se defender, fez o impensável: matou seus próprios irmãos. Seu pai, consumido pela dor e fúria, perseguiu-a pela floresta até capturá-la. E como punição, ele lançou no encontro dos rios Negro e Solimões, onde as águas são turbulentas de tal maneira que ninguém sobreviveria. Mas os espíritos das águas a transformaram, e não como um ato de misericórdia, mas como uma maldição eterna. Yara renasceu como um ser sobrenatural. Ela foi condenada a atrair homens para as profundezas, não por amor, mas por um desejo insaciável de vingança. Os que ela leva para o fundo do rio não encontram um paraíso subaquático como eles imaginam. Eles são devorados por ela, em um banquete macabro que nunca satisfaz a sua fome de vingança. E os poucos que conseguem escapar, eles emergem das águas completamente enlouquecidos, seus olhos vazios, incapazes de distinguir o que é realidade e o que é um pesadelo. Muitos acabam se matando dias depois, incapazes de viver com as memórias do que viveram nas profundezas. Por isso, até hoje, os mais antigos das tribos
Ribeirinhos alertam: nunca se aproxime dos rios em noite de lua cheia, principalmente se ouvir um canto irresistível vindo diretamente das águas escuras. E aquela que conhecemos como um jacaré dançante, que é meio bruxo, feiticeiro, que participou muito do nosso Sítio do Pica-Pau Amarelo. E quando falamos em folclore brasileiro, é claro que a gente lembra da Cuca. E não podemos mencioná-la, que ela teve essa participação muito grande no sítio ali, na versão montada por Monteiro Lobato. Ela é uma bruxa com uma aparência de jacaré, que faz feitiços e de vez em quando ela tenta capturar as crianças do sítio. Isso é uma história assustadora, mas ainda assim uma vilã, vamos dizer, uma versão caricata dela. Mas a Cuca das lendas originais era algo completamente diferente e muito mais aterrorizante. Esqueça a aparência de jacaré. A verdadeira Cuca era descrita como uma velha horrenda com o rosto completamente deformado. Segundo a lenda, ela vagava pelas vilas durante a noite com um saco de estopa nas costas, à procura de sua presa favorita, crianças desobedientes. E o mais assustador é que em algumas versões da lenda diz-se que ela comia as crianças ou as transformava em comida para seus animais de estimação. Cara, isso deu um arrepio. O nome Cuca vem de coca ou coco, palavras que eram usadas para designar criaturas monstruosas, demônios e até mesmo a própria morte. É por isso que lá em Portugal existe uma figura folclórica chamada Coca, que é representada como um dragão ou uma criatura demoníaca, algo assustador também. E tem mais um detalhe ainda mais perturbador. A Cuca da lenda original só dorme uma noite a cada 7 anos. Isso significa que por 7 longos anos ela está sempre à espreita, sempre caçando e sempre faminto. Isso quando os pais diziam vai dormir ou a Cuca vem te pegar, não era apenas uma ameaça vazia para fazer as crianças irem para a cama. Era como se fosse um aviso baseado em um medo real e profundamente enraizado nas nossas culturas. E agora vamos falar de uma das lendas mais aterrorizantes do nosso folclore: a mula sem cabeça. Na versão mais conhecida, a mula sem cabeça é uma mulher que foi amaldiçoada por se relacionar com um padre e, como punição, se transforma numa mula sem cabeça e solta fogo pelas narinas. E ela tem ferraduras de ouro. Mas a lenda original é muito mais sombria, também muito cruel. Na versão original, a mula sem cabeça não era apenas uma mulher que se relacionou com o padre. Ela era punida por pecados muito mais graves: sacrilégio contra a igreja, incestos, infanticídio e até mesmo envolvimento com práticas de feitiçaria. E a punição dela não era apenas virar uma mula qualquer. Os cascos da criatura eram tão afiados que podiam cortar qualquer coisa ou qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. Seu relincho era tão alto que podia ser ouvido a quilômetros de distância, e quem o escutasse poderia enlouquecer de medo. Há relatos de pessoas que, após encontrarem a mula sem cabeça, ficaram permanentemente traumatizadas, até mesmo incapazes de falar sobre o que viram diretamente. Segundo algumas versões da lenda, para quebrar o encanto era preciso arrancar o freio de ferro da boca da criatura antes do amanhecer. Se alguém conseguisse tal façanha, a mulher voltaria assim à forma humana, mas estaria nua, coberta de sangue, com feridas por todo o corpo, completamente enlouquecida pelo tormento que viveu durante esse longo tempo. E essa é uma lenda que vai muito além de simplesmente assustar. Ela serve como um aviso severo sobre as consequências de atos considerados ali imperdoáveis pela sociedade da época. E essa aqui, ela não era tão bem conhecida ou tão falada assim. E para finalizar, vamos falar de uma que, cara, uma das mais assustadoras do nosso folclore. Ela é chamada de O Corpo Seco. Essa é uma lenda que surgiu principalmente nas regiões entre Minas Gerais e São Paulo ali. Diferente de outras histórias folclóricas, essa tem nome e sobrenome. Chama-se José Maximiano. Segundo a lenda, José era um homem conhecido por sua maldade extrema. Ele maltratava os animais, era cruel com as pessoas e o pior de todos os pecados. Isso segundo a lenda. Ele espancava a própria mãe. Quando José morreu, seu corpo ele foi enterrado normalmente. Mas dizem que ele era tão ruim, mas tão ruim, tão perverso, que nem a própria terra e nem o céu, nem o inferno, cara, nada
o aceitaram. Ele foi aquele cara que foi expulso de todos os lugares. A terra, ela rejeitou o seu cadáver. O céu não o quis por sua extrema maldade. E nem mesmo coisa ruim o aceitou no inferno, com medo de que ele corrompesse os demônios que vivem ali. Como resultado, foi condenado a vagar eternamente pelo mundo, como um cadáver mumificado com a pele totalmente seca, grudada nos ossos. Daí vem o nome de corpo seco. Dizem que ele vaga pelas estradas à noite pedindo carona. E quando alguém para ajudá-lo, ele se agarra no corpo dessa pessoa e suga todo o seu sangue. Uma espécie de vampiro. Em algumas regiões de Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, existe até mesmo a Serra do Corpo Seco, onde dizem que José Maximiano ele foi isolado após ser rejeitado pela terra. Uma lenda que nos lembra que, às vezes, o verdadeiro horror não vem de criaturas sobrenaturais, mas da própria maldade humana levada ao extremo. Esse tema, assim, ele retrata muitos fatos que a gente aprende na nossa infância sobre o nosso folclore brasileiro e o quão rico também são essas histórias, mas acabamos muitas vezes não tendo a dimensão do quão grave elas podem ser. E o que mais me impressiona nelas é que elas têm sempre dois lados, o que contam para as crianças e o que é verdadeiramente contado para os adultos. E o que vocês acharam dessa versão original dos nossos folclores? E quando eu paro para analisar também, ele é bem diferente daquilo que a gente aprende. A verdade é que essas histórias são mais sombrias e elas têm um propósito específico dentro da nossa cultura. Elas serviam como uma forma de controle social, um jeito que nossos antepassados encontraram para ensinar lições morais e evitar assim comportamentos indesejados por crianças e adolescentes e explicar fenômenos naturais que eles não compreenderiam. Com o tempo, essas histórias elas foram sendo cada vez mais suavizadas para se tornarem assim mais palatáveis para as crianças e assim eles conhecerem um pouco mais sobre essas versões. Só que na realidade a versão original ela dá muito medo. Essas crenças de valores de sociedades brasileiras ao longo dos séculos elas trazem muitas histórias enriquecidas. E vocês conheciam essas versões mais macabras? Conhecem outras lendas também assustadoras do nosso folclore que eu acabei não mencionando? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, cara, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal e ative esse sininho aqui do lado para não perder nenhum dos nossos vídeos. E pode ter certeza que esse vídeo, se ele tiver bastante visualizações, eu vou trazer mais histórias macabras do nosso folclore brasileiro. E claro, se vocês gostaram, também deixa aqui comentário embaixo. Valeu, galera! Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, tamo junto. Fui!